Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida hoje e para sempre. Eu sou o pastor Fagner Araújo, estarei com você nos próximos minutos, porque esse é o nosso maná diário. É o pão vivo que desce do céu para alimentar o meu e o seu espírito. Meus queridos irmãos, e nessa manhã de sexta-feira, nós daremos continuidade ao que estávamos falando sobre chamado, sobre a situação que Moisés enfrentou, uma crise ministerial terrível, onde ele percebeu que aquele povo que ele guiava estava completamente desviado. Eu quero dizer para você que está assistindo o Maná Diário de hoje, não sei quando é que você vai assistir, mas o dia que você assistir, seja anos depois dessa publicação, se Jesus não tiver voltado até lá, a crise interior do líder ao ver o rebanho que ele cuidava completamente disperso e desviado, traz muita tristeza, traz muitos conflitos de emoções. E é exatamente nesse ponto que nós paramos e daremos continuidade nessa hora. Então estaremos lendo agora Êxodo, capítulo de número 32, versículo de número 19, que está escrito assim: E aconteceu que, chegando Moisés ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-lhe o furor, e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. E tomou o bezerro que tinha feito e queimou-o no fogo, moendo até que se tornou pó, e o aspergiu sobre as águas e deu a beber aos filhos de Israel. E Moisés perguntou a Arão: Que tem feito este povo? E sobre ele que trouxeste tamanho pecado? Então respondeu Arão: Não se acenda a ira do meu Senhor, tu sabes que este povo é inclinado para o mal. E eles me disseram: Faze-nos um Deus que vá adiante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés e este homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse: Quem tem ouro, arranque-o. E deram-me, e lancei-o no fogo, e saiu esse bezerro. Vamos meditar um pouco nesse texto. Tem muita coisa para conversar nesse texto. Com certeza tem assunto aqui para o resto da vida, que dá para a gente meditar e pensar muito. Mas como os nossos minutos são poucos, eu vou tentar resumi-los em 10 minutos, essa palavra. Se não der tempo, a gente para, amanhã a gente continua em nome de Jesus. Mas Moisés, depois de falar com Josué, que o barulho que ele estava ouvindo não era alarido de guerra, e nem de vencidos, e nem de derrotados, que era de festa, de farra, de danças, Moisés então chega ao local. Porque uma coisa é você receber de Deus uma palavra, outra coisa é você ouvir sobre aquilo, e outra coisa é você testificar, ver, ter a confirmação de tudo aquilo diante dos seus olhos. Não que Deus venha trazendo uma informação errada, e nem que os seus ouvidos tenham te traído. Muito pelo contrário, nós ainda ficamos querendo, desejando que toda aquela informação não seja verdadeira, porque nós amamos as pessoas e não queremos ver as pessoas desviadas dos caminhos do Senhor, vivendo uma vida completamente contrária ao que Deus determinou. Ficamos como aquele pai que, mesmo sabendo que o filho está errando, muitas vezes fica desejando que aquilo fosse mentira. Até que um dia o pai tem a oportunidade de ver o filho cometendo tudo aquilo, e então ele precisa tomar atitude, uma decisão baseada na realidade. Escute uma coisa, não dá para fugir da realidade. Tem muita gente que foge da realidade. Você não vai conseguir mudar nada na sua vida sem encarar essa situação de frente. Infelizmente, muitas pessoas têm fugido de uma realidade porque não querem encarar a verdadeira situação. E nós precisamos olhar para a situação, ver a situação, tocar naquela situação e não aceitar a permanência daquele problema. Foi o que aconteceu com Moisés. Quando ele chega, ele viu, ele não apenas ouviu, ele viu o bezerro, viu as danças e imediatamente acendeu uma ira no seu coração. Ah, meu querido, os sentimentos nos traem. Os sentimentos nos traem, guarde isso na sua mente, não seja guiado pelos seus sentimentos, seja guiado por uma coisa correta. Equilibre sentimento e racionalidade. Você não pode agir 100% racional, porque senão você não vai fazer nada por amor.
mas você também não pode agir 100% pela paixão, porque senão você não vai fazer nada que seja racional. Deve equilibrar a inteligência emocional para que o racional e as emoções caminhem de maneira paralela, uma coisa dando sustentabilidade à outra. Moisés, quando ele viu tudo aquilo que estava acontecendo, diz a palavra do Senhor que ele ficou com muita ira, ele ficou com muito furor. A palavra do Senhor diz: acendeu-se-lhe o furor, arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou ao pé do monte. Eu disse para vocês no Maná Diário de ontem sobre o imensurável valor das tábuas da lei, que se elas existissem hoje, com certeza valeria bilhões, trilhões, um dinheiro que talvez nem exista no planeta, porque elas eram tábuas lavradas por Deus, escritas por Deus, então teria um valor arqueológico imensurável, teria um valor histórico imensurável e teria um valor teológico e bíblico imensurável. Diante de tudo isso, diante de toda essa situação que eu acabei de dizer, Moisés, irado, diz a palavra do Senhor, ele arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. Quantas vezes, por causa da ira, você quebra aquilo que Deus te deu? Aquilo que não te custou nada, aquilo que você recebeu como presente de Deus, aquilo que, na verdade, quando você recebeu, qualquer pessoa desejaria receber também, mas Deus escolheu entregar para você. Mas agora, por causa de um momento de ira, por causa de uma situação adversa, por causa de algo que sucedeu à sua volta, você prefere quebrar. Isso é muito sério, irmãos. Tem muitas pessoas quebrando aquilo que Deus entregou, quebrando a palavra de Deus, quebrando as ordenanças do Senhor, quebrando os propósitos de Deus, quebrando a palavra de Deus. E o Senhor entregou para Moisés aquela riqueza, mas Moisés agora, ao ver o povo corrompido, vivendo uma vida completamente dissoluta, encurvados diante da idolatria, Moisés fica sobremodo irado e Moisés quebra tudo aquilo ali sem mensurar o valor daquilo que estava em sua mão. As emoções nos traem. Quantas e quantas vezes, por estarmos nervosos, por estarmos tristes, por estarmos aflitos, por estarmos completamente preocupados, tomamos decisões erradas, quebramos coisas, falamos o que não deveria, agimos da forma como não deveria. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está nos proporcionando esta palavra de hoje, para que eu e você venhamos pesar na balança as nossas decisões, as nossas escolhas, para que não sejamos como meninos levados pelo vento de doutrina, pelo vento da situação, pelo vento do momento. Nós não podemos deixar que o nosso coração seja aquecido por sentimentos que quebre aquilo que Deus tem nos dado. Porque aquilo que Deus nos deu com um propósito, com um objetivo. Deus não te dá nada apenas para você. Tudo que Deus te dá para que você possa compartilhar. Não existe nada na terra que seja para benefício próprio. Tudo, meu querido, é uma questão que vai abranger outras pessoas e a vontade de Deus. Ninguém consegue ser feliz sozinho. Ninguém consegue ter um ministério bem-sucedido sozinho. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Meu querido, em nome de Jesus Cristo, fique atento, porque Satanás fará de tudo para fazer com que você fique irado, para fazer com que você fique preocupado, para fazer com que você fique triste, para você quebrar aquilo que Deus tem te dado. Aquilo que Deus te entregou, você deve cuidar com carinho, você deve cuidar com apreço, você deve cuidar com um coração grato. Porque quando for para usar o que Deus te deu, estará intacto. Você não pode de maneira nenhuma utilizar tudo isso como se fosse seu. Jogar fora a hora que você bem entender, quebrar a hora que você bem entender, de maneira nenhuma pertence a Deus. Todas as coisas são de Deus. Está escrito, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo pertence ao Senhor. E eu quero orar com você. Tem muitos pontos aqui para baixo que nós vamos compartilhar a partir de amanhã. Eu não posso ir com pressa de maneira nenhuma nisso, porque senão você pode perder alguma coisa que eu deveria falar. Então nós iremos passo a passo. Amanhã você não pode de maneira nenhuma ficar sem assistir o Maná Diário. Eu tenho certeza que o Maná Diário de amanhã vai trazer um complemento a esse raciocínio e você verá
pontos importantes para a sua vida em nome de Jesus. Mas nós vamos parar por aqui pensando: o que Deus pôs na minha mão? Será que eu tenho sustentado ou tenho quebrado? As minhas emoções têm me dirigido ao propósito de Deus, um propósito eterno? Eu quero orar com você para que o propósito de Deus seja soberano sobre a sua vida, em nome de Jesus. Quando oramos, os céus se abrem. Deus, do seu trono de glória, ouve o nosso clamor e se apressa em responder à nossa súplica. Creia no seu coração e junte-se a nós. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro por essa pessoa agora. Eu clamo ao Senhor por esse irmão e por essa irmã. Só o Senhor sabe, meu Deus, o que essa vida tem passado, o que essa pessoa tem vivido. Mas eu sei, meu Deus, em quem tenho crido. Estou bem certo que é poderoso. O Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso para trazer de volta a consciência nessa pessoa, para que ele e ela não venha de maneira nenhuma quebrar aquilo que o Senhor tem os dado. Em nome de Jesus Cristo, o inimigo tem levantado fortemente para abalar a fé, para abalar a vida dessa pessoa, o ministério dessa pessoa, mas nós quebramos toda a arma forjada no inferno, está anulado, não prosperará. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe. E não esqueça, antes de você sair, assine a nossa página, curta esse vídeo e compartilhe o link com o máximo de pessoas que você puder. Nos ajude a chegar a 1000 inscritos. Com certeza vai ser bênção para essas vidas. Que Deus te abençoe e até amanhã, se assim o Senhor permitir. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E se recebeu essa mensagem e quer receber mensagens diárias como essa, entre em contato conosco através do WhatsApp 659-9925-7557. Repetindo, 659-9925-7557. Que Deus te abençoe grandemente neste dia.